Com tantas redes sociais, a gente passou a conhecer mais pessoas, né? A seguir as rotinas, a admirar, aprender, se inspirar. E um corretor imobiliário de Goiás passou a ter mais de 2 milhões de seguidores por apresentar os imóveis de um jeito diferente, atraente, com vídeos repletos de curiosidades. O nome dele é Ricardo Martins. Ele está aqui com a gente em Blumenau pela primeira vez aqui na cidade. Primeira vez. Para uma palestra no Teatro Carlos Gomes. Boa tarde, seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado pela gentileza. Ao lado, então, a gente também está com o Ricardo Cubas, que também é corretor imobiliário e também vai participar desse evento nessa noite no teatro, né? Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos que estão nos assistindo aí em casa, né? E já convidando todo mundo para o evento de hoje à noite no Carlos Gomes. Perfeito. Vamos deixar para falar do evento mais um pouquinho adiante, porque eu acho que muita gente tem curiosidade em saber como começou a sua história, né? Ricardo, você aí se tornou um fenômeno das redes sociais, né? Com esses seguidores, mais de 2 milhões numa rede específica, né? E aí você se tornou um corretor de luxo, né? Mostrando casas de artistas. Como que tudo isso, assim, de repente começou na sua vida? Pensa, eu venho de um mercado totalmente diferente, né? Eu vim da informática, nada a ver, né? Trabalhava como funcionário, dando manutenção em computadores, aí frustrei, achei que minha vocação era informática, mas não era. Aí procurei emprego no jornal, nem sei como se procura emprego hoje, mas naquela época era classificados. Aí achei uma vaga de corretor de imóveis há 10 anos atrás, achei interessante, o salário era bom, aí eu falei, vou entrar nisso aqui. Aí comecei, fui péssimo, não fui bem sucedido, não consegui performar, demorei meses para fazer a primeira venda, só que aí aos poucos fui aprendendo e vi que o meu negócio era atrair pessoas. Eu não era bom para fechar negócio, mas eu era muito bom para atrair atenção. E foi através dos vídeos imobiliários. Comecei a produzir vídeos. E aí você passou a se encantar pela área imobiliária também, imagina? Me apaixonei. Entrei assim na sorte, como se diz, né? Mas me apaixonei. Hoje eu sou Já te chamam, Ricardo, de rei do TikTok, né? Por causa dessa sua história de empreendedorismo. Esses ensinamentos que você compartilha, eles são só para a área imobiliária ou não? É para qualquer empreendedor? Não, é para qualquer empreendedor. Eu ensino princípios, né? Então, eu aproveito a ferramenta do TikTok, que de forma geral é um conteúdo muito infantilizado, às vezes assim, muito, né, banal. O pessoal acha que é só dancinha, não é? Exato. Às vezes eu faço uma dancinha ou outra. Mas assim, é muito raro. Eu faço como estratégia, né, para viralizar. Mas o poder de influência que aquela rede social tem, de adolescentes a pessoas de meia idade, até idosos, é impressionante. Então, eu utilizo ela para ensinar princípios, ensinar sobre prosperidade, ensinar sobre técnicas de venda, persuasão, não só para a minha área, né? É curioso que adolescentes não são o público, né, por exemplo, que compraria um imóvel. E você como corretor, então, é um uso da ferramenta, de fato, diferente para atrair a atenção, como você falou. Você fala muito nos teus vídeos sobre foco. Dá para contar o segredo? Como ter foco? É produtividade, criatividade, planejamento? Como que a gente faz? Planejamento, e eu costumo dizer que existe como se fosse um GPS na nossa cabeça, né? Todo mundo, seja corretor, qualquer profissional, ele precisa traçar metas muito específicas. Às vezes a gente é muito generalista, a gente fala, quero ganhar bem. É muito vago isso. Quero ganhar mais, quero melhorar de vida. Quanto que é melhorar de vida? Ganhar R$10 a mais já melhorou um pouquinho, né? Então assim, eu costumo dizer que tem que ser específico para que o GPS funcione. Então a gente trava lá na frente o ponto onde eu quero chegar e a gente vai caminhando até chegar lá. E o próprio cérebro nosso vai fazendo ajustando os caminhos. Aí tem que ser perseverante, porque hoje eu tô com 10 anos de profissão. Foram muitos anos passando dificuldade para chegar no que a gente chegou hoje, né? Então, assim, muitos anos tentando fazer esses vídeos. Hoje o pessoal acha uma naturalidade, fala, não, nasceu para isso. Não foi bem assim. Então são 10 anos já de atuação, mas você viralizou mesmo o quê? Na época da pandemia? Eu comecei no YouTube, né? Então eu comecei fazendo o YouTube há uns 6 anos e pouquinho. Aí depois entrei no Instagram e agora no começo da pandemia o TikTok. Veio para fechar com chave de ouro e foi muito bom. E são esses ensinamentos, essa experiência, esse know-how que você vai trazer na palestra de hoje, que eu acho que até o Ricardo pode complementar, né, Ricardo? Assim, a ideia de trazer o Ricardo lá de Goiás para trazer essa expertise para cá também. Primeiro que o Ricardo Martins é um nome nacional, né? Tem penetração em todo o país, mas especificamente aqui em Santa Catarina é muito conhecido. É um nome muito querido aqui para os corretores de Santa Catarina.
E aí a ideia de trazer ele para cá é justamente para compartilhar esse tipo de conhecimento, né? Sobre mercado imobiliário, sobre autoridade, sobre posicionamento de marca, que o Ricardo tem muito bem, né? Ainda tem ingresso para hoje à noite no Teatro Carlos Gomes? Olha, tem uma boa notícia e uma má notícia, né? A boa notícia é que ainda restam alguns ingressos para você que está aí nos assistindo e ainda quer comparecer hoje no Carlos Gomes às 7 horas da noite, mas já está no último lote. Deve ter poucos ingressos ainda disponíveis. Estão disponíveis para venda na plataforma Simpla. É só clicar Simpla, Ricardo Martins, já aparece o link lá para compra. Combinado. Para a gente fechar essa entrevista, vamos de algumas curiosidades? Vamos. Você viralizou muitos vídeos assim que mostram casas de famosos, né? A gente sempre fica encantado com esses vídeos. Puxa, é uma curiosidade, desperta isso nas pessoas. Qual foi a casa mais luxuosa que você já mostrou? Olha, assim, eu mostrei uma casa do Janguier Diniz. Ela fica no Morumbi, em São Paulo. Era uma casa de em torno de 70 milhões a proposta de venda. Ela era gigantesca, só que ela estava abandonada. Então, assim, é uma casa absurda, assim, um palácio que depois de pronto, reformado, preço de mercado em torno de 140 milhões. Nossa, mais do que dobrou. E o teu primeiro imóvel, lembra de como foi a venda? Lembro, só que até para aliviar os corretores, minha primeira venda, gente, não foi das melhores. Eu vendi pro meu pai. Ah, meu isso pai. É bem comum, não, mas né? foi aquela venda assim, ele comprou para me ajudar e ele ainda desistiu da compra um mês depois. Nossa. Não foi assim a melhor das Porque experiências. Os clientes já não fazem mais isso hoje, não, né? já não, graças dizem. a Deus, já não fazem não. Mas meu pai fez para me ajudar. Sempre, muita gente tem essa curiosidade. Então né? começou pelo pai. Comecei pelo pai. E teve assim um outro que te marcou mais, assim, puxa, foi bacana ter vendido esse imóvel, ou essa história é boa? Eu já atendi alguns famosos, né? Eu moro em um condomínio que se chama Aldeia do Vale. É onde mora o sertanejo e tudo. Então, assim, já fiz negócio com alguns deles, assim, bem famosos. Aí isso eu não sei se eu posso falar. Mas já atendi muito sertanejo. Tem muita história boa. O pessoal é gente boa demais, é tranquilo. É gostoso atender esse público. Talvez a gente olha pela TV, pelos shows e tem uma impressão deles, só que de perto. Pensa no povo simples. É bom demais. Coisa boa. Muito obrigada, Ricardo Martins. Nada. A gente conversou com ele aqui, que está pela primeira vez em Blumenau. Fenômeno da internet. Ricardo, muito obrigada também. Sucesso no evento de hoje à noite. Obrigada. Legal. Obrigado a vocês.